Olá, tudo bem? Como lidar com a pessoa narcisista? Primeiramente, o narcisismo é não na questão de um transtorno, diremos, mas numa questão de uma estrutura, na questão de uma formação narcisista diante uma série de fatores educacional, traumático, sensação de impotência, complexo do eu, do ego, são manifestações energéticas que, se não bem cuidadas, fragmentam esse ego. Então, o primeiro ponto é você não contrariar o narcisista, porque não vai ter resultados imediatos. Se o narcisista está querendo medir forças com você, dizer que é melhor que você, tentar te comandar emocionalmente, a primeira coisa é você não contrariar de início. Porque se você contraria, vai vir um debate, vai vir uma disputa, e é tudo que o narcisista quer, medir forças, dizer que ele é maior a todo momento. Mas às vezes ele é narcisista com você e não com o outro. Com o outro ele pode ser um vitimista. Então o que acontece? Você tem que analisar se esse narcisismo é somente com você ou se é um narcisismo com todos. Se for com todos é um caso clínico, então já é um caso mais agravante. Mas se for com você, você não pode mudar a mente de um narcisista sozinho, com suas próprias forças. O que você tem de fazer para se proteger desse narcisismo que está pesando sobre a sua vida é diminuir em você o controle emocional que ele tem sobre você. Diminuir em você a dependência emocional dessa pessoa. Porque então, o que ele falar ou ela vai perder força, não vai ter valoração no complexo do eu, do teu ego, e não vai te influenciar. Então você tem aquelas 3 etapas. Por que me falou? Que necessidade me falou? Com que finalidade me falou? Faça esse exercício dentro de você. E depois você, cuidadosamente, vai não abandonando o narcisista. Se for seu filho, se for seu pai, se for sua mãe, seu cônjuge, não é necessário abandonar a pessoa, mas é necessário trabalhar ou em análise, ou em autoanálise, ou com a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, o seu campo emocional, a sua força emocional, e com isso tentar melhorar a tua relação de vida. Sigmund Freud, na obra Interpretação dos Sonhos, ele fala muito que o sonho é a manifestação de um desejo. Ele relata primeiramente o sonho de criança, analisando os sonhos dos seus filhos. Depois ele analisa os sonhos de pacientes, como o famoso sonho de Irma, da injeção de Irma, uma paciente que não era verdadeiramente sua paciente, era paciente de um amigo seu, que acabou acatando ou não seus conselhos, a família interferiu. É uma história longa e que não teve muito sucesso para Freud. O sonho de Irma, a paciente Irma, não teve sucesso para Freud. Foi um dos seus declínios como médico, como terapeuta, iniciando o processo psicanalista. Mas uma coisa Freud observou muito bem. Nós somente temos sonhos manifestos de desejos quando nós ocupamos a nossa mente durante o dia ou em breves dias com o objeto do nosso desejo. Se eu for dormir lendo um livro de mitologia grega, eu vou sonhar com Hércules, com Édipo, com Pégasus, com Zeus, porque a minha mente está encharcada daqueles símbolos oníricos, simbologia mítica, penetrando no campo onírico. Se a gente vai dormir com sede, nós vamos acordar pela madrugada, muitas vezes despertos
tem uma boca seca, ou com a sensação de que estava na beira do mar, sentia a maresia da água salgada. Então o sonho tem essa interferência muito forte no psiquismo. Por que eu falei dos sonhos? Por que eu falei de Freud no meio de tudo isso? Porque o narcisista, muitas vezes, numa estrutura perversa, polimorfa, ele tem a vontade de ter o que você tem. Ou seja, você se tornou para ele um objeto de desejo, um sonho manifesto, um deslocamento das energias psíquicas do ego dele. Então se torna um complexo. Jung estudou muito sobre os complexos. Então o que acontece? Você tem que tirar a carga desse complexo, não nele, totalmente. Ou seja, é só você não concordar com tudo e discordar com cuidado. Mas tirar a carga desse complexo em você. Ou seja, a sua dependência emocional não pode te tornar um ser passivo emocionalmente. Então o narcisista te feriu emocionalmente, você acata aquilo e fica com aquilo complexado no seu ego. Vem a irritabilidade, a insônia, a gastrite, a dor no estômago, soltura do intestino, nervosismo, ansiedade, etc. Tirando a carga do complexo, retirando a força da dependência emocional através da catarse, através da terapia, através do diálogo elucidativo, verbalizando tudo aquilo que você fez de bom ou de ruim com aquela pessoa, trabalhando essa energia. Você será capaz de entender cuidadosamente o seu papel na vida daquela pessoa. Entender que às vezes ela precisa apenas da sua atenção, do seu cuidado, da sua paciência. E mesmo que ela queresse estar no teu lugar e te controlar emocionalmente, você não precisa agir conforme o outro dita, desde que dentro de você as coisas estejam resolvidas. Resolvamos as coisas dentro de nós primeiro. Depois então passaremos a ter força para lutar com as complexidades e os paradoxos que vêm de fora.